Hoje, no 5º episódio da 2ª temporada do Gato Preto Cast, vamos conversar com Márcia Júlio, graduada em História na PUC-SP e com pós-graduação em Organização de Arquivos no IEB-USP, professora da rede desde 1993. Oi, Márcia, bem-vinda então ao nosso Gato Preto Cast. É um prazer estar aqui com você agora. A Márcia é uma colaboradora da IFAP mais recente, né? E a gente começou a conversar faz um tempinho, num encontro que teve aqui de todas as equipes. E foi quando ela falou essa frase para mim que me deu um start na cabeça, assim. Que ela falou que a literatura salvou a vida dela. E eu me lembrei que a Conceição Evaristo também diz isso. E aí eu vi muitas semelhanças entre as histórias, conforme ela foi me contando também. Então eu resolvi trazer para vocês, porque a Márcia é uma pessoa muito interessante. Vamos lá, Márcia. Se apresenta aí para o nosso público, então. Então, olá a todos. Fico muito feliz pelo convite, tá trazendo um pouco dessa minha trajetória. Então, como ela disse, realmente a literatura salvou a minha vida. Eu, apesar de, ter feito a graduação numa instituição privada, minha vida toda escolar foi na rede pública e desde lá, a primeira série, eu fui alfabetizada de fevereiro até agosto de 1979. Eu tinha 7 anos de idade. E nessa escola pública eu tive a oportunidade de entrar dentro de uma instituição que oferecia uma biblioteca itinerante. Eram poucos livros. Esses livros eles eram oferecidos semanalmente para os estudantes e era uma oportunidade da gente entrar em contato com uma realidade que não era nossa. Eu sou de uma família pobre, da periferia da cidade de Osasco. Era uma família onde o pai era motorista de ônibus, minha mãe empregada doméstica. Minha mãe, ela frequentou até a extinta 4ª série, sabia ler e escrever, mas tinha uma visão de mundo restrita à realidade dela. Era uma casa, um lar, onde não se tinha muitas informações, não era algo que tivesse à nossa disposição, livros, jornais, revistas, muito menos televisão à época. Uma família terrivelmente evangélica, que fazia uma distinção na educação que dava a meninos e meninas. Eu sou de uma família grande, de 6 irmãos, 3 meninas e 3 meninos, e isso era o meu universo. Quando eu tive a oportunidade de, nessa escola, entrar em contato com esses livros disponíveis, e uma das perguntas que me fizeram antes da gente chegar nesse momento era: quais foram essas minhas primeiras leituras? E eu estava lá revisitando, e para aquela coleção Para Gostar de Ler e a coleção Vagalume fizeram parte desse meu primeiro contato com a literatura. Depois, passado algum tempo, um pouco mais velha, aí eu já tinha permissão para ir até a biblioteca do município e lá, por empréstimo a cada 15 dias, eu também levava para casa esses livros e isso ampliou muito tanto o meu conhecimento de mundo, como também me abriu possibilidades para além daquela vida que me era oferecida. A literatura salvou a minha vida porque não só apresentou esses universos possíveis, quanto também me fez, dentro desse campo da ficção, pensar em possibilidades de vida e até de resgate da minha identidade, de como eu vi o mundo, que até então não era possível para mim. Até que, saindo dessa realidade da escola pública, eu fiz um cursinho coletivo ali na USP, entrei na PUC e a partir daí essa minha trajetória ela ganhou um outro caminho. Um caminho esse que hoje eu volto ao passado e vejo o quanto foi importante esse momento e a abertura de possibilidades que a literatura me trouxe. E aí você foi fazer a faculdade de História, então, né? E aí você se tornou professora. No que a literatura te trouxe para esse caminho? Então, na graduação, eu tive a oportunidade, em 2 momentos, trabalhar com a literatura em História da América. A gente leu 100 Anos de Solidão. E também em História Contemporânea, o Nada de Novo no Fronte. Até a sugestão da atividade
É interessante porque eu trago isso como prática, como atividade, quando, na condição de professora, eu sugeri aos meus alunos, que são mini romances históricos. Por incrível que se pareça, essa minha relação com a literatura lá no ensino fundamental, ensino médio, e depois na universidade, é algo que eu trago hoje até de maneira muito espontânea, né? Quando eu falo agora para os professores, essa interlocução entre história e literatura ainda se faz presente. Em planejamento feito há pouco tempo atrás, eu sugeri a leitura do Diário de Anne Frank e o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Eu acho de fundamental importância, até porque, né, não se aprende apenas com o livro didático, com o texto teórico, acadêmico. A literatura, ela apresenta essa possibilidade. A gente já havia conversado anteriormente sobre como a arte, de maneira geral, ela aproxima as pessoas tanto da reflexão, como também das informações sobre a realidade que nos cerca, e de uma maneira, inclusive, que chega mais, se sensibiliza mais as pessoas. De repente, sei lá, numa aula expositiva, eu não consigo chegar até o indivíduo, mas trazendo lá uma arte, até o Guernica do Pablo Picasso, né, quando a gente for falar da Guerra Civil Espanhola. É um quadro, né, mas ele permite uma reflexão a partir da aproximação entre o espectador e aquilo que a arte está oferecendo. E a literatura, nesse sentido, ela faz um caminho maravilhoso. Com certeza. E você sentiu isso também em trocas com seus alunos, imagina? Muitas vezes, ao dar aulas para o ensino médio noturno, eu tive a oportunidade de conversar com um estudante e ele me contou um pouco da sua trajetória e eu vi o quanto a escola às vezes peca no sentido de não ter um acervo que propicie a esse aluno ter talvez essa mesma reflexão que a mim anteriormente foi possível fazer. Então, existem temas sensíveis que na sala de aula é difícil a gente tratar diretamente, mas de repente, num livro, né, ou em algumas obras, ele pode não só entrar em contato com essa discussão, mas também ver um caminho, ver uma possibilidade, né? Então a gente vê que hoje a gente vive num mundo, infelizmente, ainda muito preconceituoso em diversas áreas, né, não só na questão racial, na questão da orientação, na questão do gênero, enfim. E essa literatura ela pode servir, assim como na minha trajetória, para eles verem essa possibilidade, esse caminho possível. Então, eu vejo nela não só a questão de você ler para se entreter, mas também para se informar, mas também para refletir e também para pensar em uma nova perspectiva de futuro, assim como aconteceu comigo. Porque amplia, né, os horizontes, traz essa possibilidade de ampliar os horizontes, ampliar o seu mundo, né? Você se compreender também, né? E quando a gente estava conversando, né, antes da entrevista, e você falou também que para você teve uma coisa, a literatura teve um papel muito forte no seu processo de ressignificação do que seria ser mulher, Sim. né? Conta um pouco pra gente como que é isso. Então, como eu havia dito anteriormente, eu sou de uma família bem conservadora. Havia uma distinção na minha casa em relação às tarefas, às possibilidades de saída, enfim, daquilo que era possível entre, né, o papel da mulher e do homem. Se eu fosse seguir aquilo que teoricamente era o recomendado da minha família, teria me casado aos 17, 18 anos, né, seguindo a trajetória que minha mãe tinha como um projeto de vida positivo, né, casar, ter uma família, constituir uma trajetória semelhante. E, através da literatura, eu percebi que haviam outras possibilidades para mim, não só no que diz respeito à perspectiva de futuro, estudar, ter uma profissão, como também a própria constituição de família e a minha relação com o meu gênero, né? E foi muito interessante que nós tivemos uma palestra recentemente e ela falou um pouco a respeito disso. O que é o gênero? O gênero, ele tem muito da construção social, né? Daquilo que você obriga, desculpa até dessa expressão, mas é isso, né? Não tem algo que vá relativizar. Obriga a determinado comportamento e, precisamente, no que se diz respeito à sua posição da sociedade que a gente vive. E quando a gente pega
um livro que traz outras possibilidades de ser mulher, de ser feliz, de estar dentro dessa sociedade, para além dessa expectativa que criam para nós, isso é de fundamental importância. Foi ali que eu vi que eu podia ir contra aquilo que era me passado como uma educação absoluta. E, apesar de não ter me transformado a filha que queriam, eu me transformei em uma mulher mais feliz. E você sente que com os seus alunos aconteceu isso também? Você, na trajetória deles, você acompanhou essa descoberta? Por incrível que se pareça, determinadas situações eu falava para eles no tempo verbal passado. Eu trazia a minha experiência e falava, olha, isso aconteceu comigo. Mas dependendo da faixa etária com a qual eu estava lidando, havia aí, no mínimo, 3 décadas ou mais de diferença. Por incrível que se pareça, mesmo há, 3 anos atrás, dentro de uma sala de aula do 7º ano, eu tratando dessas questões, uma menina disse que na família dela, essa distinção em relação ao gênero dentro da família ainda acontecia. E eu pensei comigo, cara, nossa, mas a gente já está no século XXI, e isso está acontecendo? Sim. Porque, infelizmente, existem algumas permanências que estão ainda dentro da nossa sociedade. E como elas são passadas como algo assim, dogmas, né, dentro das famílias, elas não são revisitadas, elas não são questionadas, elas são passadas como verdade. Então, a mãe recebeu essa orientação, passa para a filha, que vai passar para a neta. E a ruptura se dá onde? No momento que é possível que receba uma outra informação e que se faça uma outra reflexão. Daí o papel importante, não só da escola, mas quanto, né, da literatura, para trazer esses universos possíveis e trazer uma reflexão a respeito da vida que estão vivendo. Com certeza, eu imagino que isso seja... a gente tinha falado também sobre essa coisa de ter... a possibilidade de ter livros sobre essas temáticas sensíveis, da escola ter disponíveis esses livros. É interessante não só para os alunos, mas também para os professores saberem lidar com esses temas junto aos alunos, para os pais saberem lidar com esses temas junto aos alunos. Às vezes a biblioteca é aberta à comunidade, né? Acho que tem toda essa... A literatura está para todo mundo, né? Sim, eu acho interessante esse apontamento que você teve. As salas de leitura, né, serem abertas para a comunidade. E só forçando uma palavra que você trouxe, e não deveria ser assim, temas sensíveis, né? Deveriam ser naturais, né? Porque diz respeito ao humano. Mas, enfim, a gente sabe a sociedade que a gente vive, a gente sabe que, infelizmente, ainda, né, persiste em relação à questão da orientação, à identidade de gênero, a questão étnico-racial, a questão da religiosidade. E eu fico tão feliz com um livro, por exemplo, como o Tortarado, hoje faz tanto sucesso, tem agora, né, vai ter musical aí para as pessoas assistirem, para justamente tirar, né, essa demonização das religiões de matriz africana, enfim. E é preciso sempre estar ampliando o nosso olhar. A gente tem uma trajetória, para nós foi passada uma educação, uma visão de mundo, né? Enquanto estamos vivos, é necessário você sempre estar aprendendo, revisitando aquilo que você, né, constituiu para si, mas essas possibilidades, né, essas vivências, essas experiências, essas outras frações de realidade, elas têm que ser colocadas também, senão a gente só vive no nosso mundinho, no nosso quadradinho. Outras pessoas estão sofrendo porque a situação delas não é colocada para a sociedade no sentido de estar refletindo de que maneira essas vulnerabilidades, né, afetam o indivíduo. E só trazendo um pouco, né, porque nunca é demais falar da Conceição Evaristo, no Olhos d'Água, muitas dessas questões estão ali, né, violência em relação à mulher, né, a questão do gênero, enfim, a questão da sexualidade, da religiosidade de matriz africana, e como ela passa com sutileza e às vezes nem tanto, todas essas questões, e quanto você se sentar e ler a respeito propicia não só a questão de melhorar a sua leitura, mas também para o seu entendimento da vida, para o seu entendimento de mundo. Existe mundo para além, né, dessas fronteiras que sou eu mesma.
E a Conceição Evaristo, ela faz isso de um jeito muito lindo, né? Ela aborda todos esses temas de um jeito magistral, assim, né? Então é isso, nós recomendamos também muito a leitura de Conceição Evaristo. Recomendamos. O episódio de hoje recomenda. E aí, bom, a gente estava falando que não seria bom se fosse ser tratado como tema sensível, né? Mas eu acho que a gente é só conversando sobre esses temas que eles vão deixar de ser sensíveis, né? Justamente, a gente precisa fazer esse movimento, né? Falar mais para com naturalidade, para deixar de ser tabu, né? Sim, e eu acho que a literatura, ela tem um outro viés aí. Ela é integradora, ela pode integrar as mais diversas áreas do conhecimento. A leitura, ela pode levar o trabalho de todas essas disciplinas para um tema comum, tão necessário, como você disse, do bullying, do cyberbullying, ou, né, até essas práticas, elas envolvem crimes, né, como homofobia, transfobia, racismo, né, enfim. E são questões hoje pertinentes aos jovens, né? E a sociedade, eu acho que tem que começar a se preocupar um pouco mais. Infelizmente, a cada dia você recebe uma notícia de um jovem e aí, tristemente, às vezes tirando a sua vida em virtude daquilo que sofre. E é algo que é importante sempre salientar, que não é uma questão apenas dos grupos específicos que estão ali, digamos que fazem parte dessas vulnerabilidades. No que se diz respeito à questão da violência em relação à mulher, não diz respeito apenas à mulher, diz respeito a toda a sociedade. A questão em relação à homofobia ou transfobia não diz respeito a esses grupos apenas, diz respeito a toda a sociedade. Então, quanto mais a gente conseguir estender essa discussão, e como muito bem você falou, né, fazer com que não só os estudantes, mas os professores também, a comunidade, né, possa ter acesso a essas obras, fazer a reflexão, clubes de leitura, nossa, que seria maravilhoso, né, que se estendesse a essas escolas e que fosse possível isso acontecer. Com certeza. Aqui, inclusive no podcast, a gente já entrevistou gente que desenvolvia clube de leitura ligado a mulheres negras, a literatura de mulheres negras, por exemplo, de mulheres, né? Enfim. A primeira temporada do podcast aqui foi essas experiências bem-sucedidas de promoção de leitura, né? Então, é muito bem lembrado. Eu queria lembrar também, né, que a gente, no Clube de Leitura Gato Preto, a gente leu Insubmissas Lágrimas de Mulheres, né, da Conceição Evaristo, e foi muito importante ter feito esse programa também. Muito bem lembrado. Então, a gente não só recomenda a Conceição Evaristo, como a gente recomenda que vocês façam clube também, né? Sim, isso mesmo. Leiam. E leiam em conjunto. É muito gostoso ler em conjunto. Quando você tem a possibilidade de discutir a obra com outras pessoas, é muito gostoso, né? Essa coisa de ampliar o seu mundo também, né? Sim, eu tive uma experiência exitosa na escola, que acabou até fazendo parte de um projeto mais amplo, que era a obra do Laurentino Gomes, 1808 e 1822. E antes, né, eu tinha mais voz, então a gente fazia uma leitura coletiva na sala, cada um lia um pedaço, discutia, pausava, e foi enriquecedor. E até, né, eu trabalhei 25 anos na mesma escola, depois, quando a gente fez isso no 7º, no 8º ano, depois, quando eu os vi novamente no ensino médio, eles ainda se lembravam de tudo que havia sido feito, né, dentro daquele percurso que fizemos, porque foi significativo. Então, e até existe comprovação a respeito, quando a leitura depois ela é sistematizada, existe uma roda de conversa, ela tem muito mais sentido do que a leitura individual. Óbvio que a leitura individual, ela está dentro desse processo, né? Cada um lê no seu tempo, faz a sua própria reflexão, ela também deve ser estimulada. Mas, como a gente está pensando nesse universo escolar, depois ela ser retomada numa roda, nossa, isso melhora muito, 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 muito a compreensão. Com certeza, uma coisa complementa a outra, né? Sim. E eu queria que você contasse pra gente também, Márcia, sobre a história da sua relação com artes manuais, vamos dizer assim, que você aprendeu na infância com a sua mãe, né? É uma relação de amor e ódio, né? Porque eu estava falando para vocês que eu tive uma educação muito conservadora e eu odiava
tudo aquilo que eu era obrigada a aprender, né? Então, desde passar uma camisa masculina, né? Aquela coisa, né? Fazer a faxina na casa. E eu tive também que aprender a costurar, a bordar, fazer crochê, fazer tricô e etc. E todas essas referências, elas me colocavam naquele lugar, né? Aquele lugar que eu era obrigada por ser menina, né? Enquanto o pessoal estava lá se divertindo, eu tinha que sentar e fazer aquilo lá. E aí depois, em 2020, minha mãe faleceu e ela teve uma vida muito difícil, assim, sabe? E eu falei, pô, caramba, né? Se esgota na passagem dela, acabou tudo aqui na passagem dela, mas aí eu percebi que eu também trago ela dentro de mim, né? A Márcia é um pouco da mãe dela, né? E eu resolvi, então, montar uma empresa que ainda está no papel, viu, gente? É algo assim, é um projeto de futuro. E nessa empresa eu vou fazer algo que ela me ensinou, que foi o crochê. Então, eu vou fazer bolsas de crochê e vou fazer um espaço, né, onde as mulheres elas podem adquirir essas bolsas, mas elas também vão poder contar essas histórias, assim como eu vou registrar a história da minha mãe, elas também vão poder registrar suas histórias ou das mulheres que elas querem homenagear, até porque, né, como profissional da história, eu sei que a memória ela se preserva através do registro. Quantas e quantas mulheres que nós temos que também passaram por essa trajetória, algumas delas, né, estão conosco, né, ainda, são mulheres que a gente tem que homenagear ainda em vida e mostrar, né, a força que tiveram e o amor que nós temos por elas, mas outras já fizeram a passagem, como a minha mãe, e essas histórias elas estão lá para justamente mostrar que elas não vão se perder, né? Elas permanecem naquilo que elas conseguiram nos ensinar. Então, esse espaço também vai ser um espaço de formação. De repente, uma mulher que queira aprender, mas não de maneira obrigada, como eu fui, mas de maneira prazerosa, até para poder ter uma renda, né? Produzir algo para vender, para ajudar na renda familiar, enfim, para poder se informar ou apenas para adquirir algo bonito, porque a gente merece. Com certeza. E além de tudo, ainda poder contar a sua história, né? Poder contar a sua história também acaba sendo uma forma de se compreender, né? Você ter que elaborar uma história da sua história, né? Porque uma coisa é você ter ela na sua... Claro, acho que todo mundo tem a sua própria história na cabeça. Mas quando você vai contar para outra pessoa, você vai organizar e aí você vai se entender também, né? Mais. Sim, sim. Esse é um processo contínuo. E que é interessante porque ao trazer essas histórias, ao fazer o registro delas, as pessoas recuperam não só essas mulheres, mas como você disse, a si mesmas. Então, era algo que a gente havia dito até anteriormente, como a gente ressignifica a dor. Então, existem algumas experiências na nossa vida que a arte, ela possibilita essa ressignificação. A gente olha para ela está ali, mas a gente consegue transpassar, né, a partir do momento que a gente consegue construir algo positivo, algo bonito, algo que emancipe, né? Eu acho que essa é a melhor palavra, que emancipe essas histórias a partir daquilo que a gente passou e que tem que ter um outro valor para nós, né? Não pode ser só um valor de dor, não pode ser só um valor de tragédia, a gente tem que construir algo positivo. E, de novo, essa história conversa com a Conceição Evaristo, né? Nossa, como é uma mulher espetacular, né? Escrevivência e trazendo, assim, não só os relatos, mas possibilidades de ver o mundo e de, mais uma vez, ressignificá-lo. É isso mesmo. Bom, agora a gente está aqui na coisa de falar da Conceição Evaristo e tal, mas eu também queria que você falasse dos outros livros. Quais são os seus livros de cabeceira? E conta pra gente. Então, eu estava pensando sobre isso, né? E eu cheguei assim, a ideia de que tem as obras literárias, mas eu gosto mesmo, são dos personagens, alguns personagens em específico. Aí eu separei alguns aqui. Vou começar do mais levinho, né? Eu gosto do Mana Maria, do Alcântara Machado, até porque é uma obra incompleta. Ele morreu sem terminar o romance e ele conta a história de uma menina que ficou sozinha à frente àquela sociedade, etc. Então,
Então, já gosto daí um personagem feminino, mas que teve toda essa relação com a sociedade que vivia, e tem momentos que ela se questionava, né, qual era o papel dela ali, porque ela era relegada e etc, né? E essas reflexões é também algo que sempre me acompanhou. Então, vocês vão ver que as minhas escolhas, elas têm a ver um pouco com essa minha percepção de mundo. Um outro personagem que eu gosto bastante do Capitães de Areia, do Jorge Amado, é o Sem Perna. Por quê? Porque em determinado momento, né, quando ele quer invadir a casa de uma moça, ele se relaciona com ela e tal, mas ele fica muito frustrado, porque aquele não era um amor completo que ele tinha o direito de ter, né? Era apenas uma relação incompleta que era dada a ele, né, e que ele se via assim, né, frente à sociedade. Ele era um sem perna. E aí eu me lembro muito bem do trecho que ele descreve quando ele está fugindo da polícia e ele prefere, então, o suicídio. Gosto muito da trilogia Milênio, só para colocar uma obra. Também o autor morreu muito cedo, né? Terminou os 3 livros, mas não deu prosseguimento, né, à sua obra em virtude disso. E eu gosto, né, do Aloysio de Azevedo, O Cortiço. Inclusive, assisti um musical recentemente do personagem Bertoleza. E aí eu acho que resume muito isso, né? Uma mulher negra explorada a vida toda e no final, frente à perspectiva de ter uma vida mais cômoda, melhor, acabou, né, sendo novamente trancafiada na condição de escravizada, porque o cara queria se livrar dela para ter um relacionamento melhor, né? Então, enfim, esses são alguns livros que eu coloco aqui como destaque. Como vocês viram, né, os personagens, eles têm algo em comum. Mas, enfim, são boas leituras que colocam a gente para pensar. Eu acho que isso é de fundamental importância, né? Botar a gente para pensar, para refletir daquilo que está sendo exposto ali e que o autor tão, né, magistralmente trouxe. Eu achei legal as coisas, os livros que você trouxe, achei engraçado. Vários desses a gente já leu, né, no Gato Preto. Qual mais que você falou? O Mana Maria, O Cortiço. O Cortiço e Capitães da Areia, né? A gente já leu. Recomendamos também nesse episódio. Claro. Exatamente. Isso, Vejam também o Clube de Leitura Gato Preto, que traz a discussão desses livros que a Márcia está citando agora. Está disponível no YouTube. Só procurar lá Clube de Leitura Gato Preto e coloca o nome do livro. E vocês vão achar a discussão que a gente fez. E leiam o livro também, né? Vamos tentar colocar O Amante, né? É um livro tão interessante também, não é? Sim. Marguerite Duras, né? Isso mesmo. É bem legal. Legal. Vamos pensar nesse título também. Tem a versão em filme, mas eu recomendo a leitura. Vamos tentar. Eu imagino que ele deve estar em domínio público já, será? Capaz. É capaz. Se tiver, a gente pode levar pro Gato Preto, pro Clube de Leitura Gato Preto. Aguardem-nos. Isso aí. Vou gostar de ver. E é isso aí, gente. Essa foi a nossa conversa com a maravilhosa Márcia Júlio. E aí chegamos ao final. A gente agradece muito, né, nós da equipe da produção do Gato Preto Cast, do Núcleo de Biblioteca e Documentação do Crema de Covas, a participação da nossa convidada, Márcia Júlio. Então é muito, muito bom, né, ouvir o depoimento de uma pessoa que entrelaça de uma maneira tão visceral, tão íntima, vida e literatura. Muito, muito legal. Muito obrigado. E você, tem uma experiência, uma história interessante com literatura? Então, escreva pra gente. O nosso e-mail é nucleodebibliotecacre@educacau.sp.gov.br. Até a próxima!